Quadrado de Berserk, volumes 1 ao 3. Pois bem, sejam bem-vindos ao Reenquadrado, o podcast do blog Ao Quadrado, em que a gente faz uma jornada aqui de leitura por um mangá mais comprido aí. Eu sou o Estranho, estou aqui com Luke, Gustavo Bocha, Iso e o Judeu Ateu. Muito bem, time de sempre agora. Nós estamos aqui na terceira temporada, por assim dizer, do Reenquadrado. A primeira foi One Piece. O Reenquadrado ele se tornou aqui, o tipo de programa que é: vamos ler até a parte que todo mundo fala que é bom. Então a gente fez One Piece, One Piece até Alabasta. A gente fez Hunter x Hunter até Chimera Ant. E agora vamos começar aqui a terceira temporada com o primeiro Seinen. Então estamos saindo do Shonen. Estamos indo para Berserk. E a jornada vai ser do volume 1 ao volume 12, é isso? Não lembro. 14, isso. Que é a tal da Era de Ouro, que é o que todo mundo diz que é um dos grandes ápices de Berserk. Sim. Espero que realmente seja. É, porque a gente precisa, para chegar antes lá, vamos começar essa jornada. Então, quem tá aqui, começa essa jornada conosco com Berserk, começando os primeiros 3 volumes. Sim. Vamos lá, 3 volumes de Berserk. Antes da gente começar, normalmente quando a gente começa um mangá novo, a gente pergunta qual é a história, né, com esse mangá aqui. E eu queria saber de vocês, meio que, como ninguém aqui leu Berserk aqui até agora, eu tinha os meus motivos por não ter lido Hunter x Hunter, mas quando a gente terminou Hunter x Hunter, eu fiquei surpreso de saber que eu era de fato o único que leu Berserk. Como é que aconteceu isso pra vocês? Pois é, Luke, você? Recentemente, eu acho que eu criei uma certa birra com o mangá, porque ele parecia muito essa coisa da Ned que eu não tenho muita paciência. Mas antes disso, eu não sei por que eu nunca li. Acho que o fato de estar sempre em ato, ser muito grande, eu fiquei falando, depois eu leio. E aí acabou nunca acontecendo até surgir um podcast pra isso. Justo. Bocha. diria que o motivo é basicamente igualmente. É muito grande e é muito Dark Ned. E aí eu ficava vendo o pessoal falando, não, porque é legal, tem esses negócios, aí os caras faz isso e tal, blá blá. Ok. Iso, você também não leu, né? também não li. Eu nunca fui intimidado por ser grande ou pelos hiatos, mas eu sempre tive uma vontade com alta fantasia medieval, com elfos e orcs, essas coisas. E eu sempre que eu tentava começar a ler, dava 4 páginas, já tinha um elfo como protagonista. Ok, é esse tipo de mangá. Eu nunca terminei o primeiro capítulo, embora eu pensei, não, vou dar uma chance assim, elfo, pra que tem elfo em mangá? Judeu, antes de você, né, então vamos passar pela jornada de todo mundo que não leu, porque eu também não li. Na verdade, assim, eu li exatamente esses 3 volumes. Esses 3 volumes era tudo que eu tinha lido de Berserk. Eu tinha comprado, acho que eu tenho o volume até o 6 ou 7 aqui em casa, acho que até o 6. Aí eu comprei, li os 3 primeiros, aí como eu tava com muita coisa pra ler, eu tava alternando leituras e eu nunca voltei pra Berserk. Então parei nesses 3. Parei sabendo que, você parou logo na hora que vai começar a melhorar. Tava ciente disso. Mas fora isso, eu vi o anime de Berserk há muitos anos atrás. Isso é impressionante. O impressionante é que eu posso provavelmente dizer que faz mais de 15 anos que eu vi. E isso é impressionante. Isso aí diz muito sobre sua idade. Diz muito sobre a idade de Berserk também. É verdade. E eu sei que o anime, ele é uma má adaptação, até onde eu sei. Eu não sou muito fã, não. Tem uma abertura que não faz o menor sentido com a temática da história. Enfim, eu vi a única coisa que eu gosto do anime é a abertura, na verdade. Mas não, a música não tem nada a ver com Berserk, né? Tell me why, tell me why. Mas eu gosto. Judeu, você lê Berserk desde quando? Foi um dos primeiros mangás que eu li. Tipo, quando eu comecei a ler mangá, eu consigo talvez botar na minha ordem aqui. Primeiro foi Naruto, talvez Death Note depois, e aí Berserk deve ter lá pra 8, 9 anos atrás, uma coisa assim. Você vê que a ascensão Dark Ned dele foi rápida. Esse é o cara que criou o blog Mangás Underground, né? Pois é. Berserk definitivamente é um mangá muito próximo do meu coração. Um dos primeiros mangás que eu li, eu falei, caraca, mano, olha que tem quadrinho diferente, assim, tem umas
quadrinho esse, sabe? Muito surpresa pra mim quando eu li pela primeira vez. Assim, eu já reli Berserk inúmeras vezes durante a vida. Sempre que eu releio, encontro a mesma quantidade de defeitos e qualidades nessa Era de Ouro, principalmente, sabe? Mas eu só gosto cada vez mais dele. Eu tenho muito afeto, eu tenho muita coisa boa pra falar. E principalmente de uns anos pra cá que eu comecei, sei lá, a me importar com umas questões sociais mais progressistas e tal, whatever. Eu comecei a achar muito defeito em Berserk, que é algo que eu vou querer comentar bastante aqui também, então pode ser que seja algo interessante. Vamos ver como é que vai ser esse podcast. Mas o Berserk eu conheço há tempo demais, já li mais, sei lá, de 10 vezes. A gente vai ver isso, mas provavelmente vai ver depois, porque nesses primeiros 3 volumes, a gente tá numa situação meio complicada, porque a gente está, esse comecinho ele é bem episódico, talvez, assim, né, é uma coisa... ruim, é um começo ruim. Eu ia chegar lá. Mas a palavra que eu senti foi genérico. Principalmente os 2 primeiros capítulos, foi uma coisa tão... Não sei se é porque eu li coisa que veio depois, mas que tão... Nossa, eu já vi isso 20 mil vezes. Então. Acho que eu vou ser o único ponto fora da curva aqui, impressionantemente. Você gostou? Ai, meu Deus, sério, Bocha? Eu adorei esses 3 primeiros volumes. Adorei é uma palavra muito forte. Coisa que eu mesmo esperava vindo de você. Adorei é uma palavra forte. Eu, assim, não acho tão ruim. Assim. Eu vou começar a elogiar um pouco a partir do 2º volume, porque o primeiro... Nossa. Ser sincero... Eu até que gostei do arco do Conde, eu tô falando dessa introdução mesmo, que eu pensei, caralho, que genérico. Vamos começar, porque eu tenho uma quase certeza, mas eu quero comprovar aqui, que esse primeiro capítulo, esses primeiros arcos, eles são mais velhos do que a maioria das pessoas desse podcast. Foi lançado em 89. Quem aqui nasceu depois de 89? Eu. Nossa, mas muito depois. Todo mundo, né? Vocês nasceram depois de 89. Eu nasci antes, eu sou o mais velho aqui. Tinha um aninho ali. Então, a gente tem que... Talvez a gente tenha que levar isso em conta quando for analisar algumas coisas. Eu levo, até justifiquei. Eu falei que acho que é repetitivo porque eu devo muita coisa que isso moldou ou influenciou ou não sei. Definitivamente Berserk é um grande influenciador dos mangás. Apesar de que até onde eu sei, tipo uns mangás tipo Cobra, essas coisas são próprios influenciadores de Berserk, né? Então talvez ele não seja tão vanguardista quanto pareça. O Berserk ele não é o primeiro mangá do Kentaro Miura, e eu acho que dá pra gente perceber um pouco que ele tem alguma noção de quadrinização, de arte, talvez até de ritmo, mas ainda assim dá pra ver que ele é amador. Tem umas páginas que são muito boas, e tem umas que eu falo, caralho, como o braço desse cara tá nessa posição, sabe? Ele é amador em arte, mas eu não acho ele é amador em quadrinização. Olha, eu vou falar que pessoalmente eu ativamente desgostei da quadrinização de Berserk na maior parte do tempo. Porque esse negócio que ele faz esses quadrinhos ligeiramente sobrepostos que eu acho que não faz sentido nenhum. Ele faz isso em toda a página. eu não entendo. Não é uma decisão boa. Só deixa a página uma bagunça. Eu acho que diz um pouco sobre o ritmo, talvez. Diz um pouco sobre como tudo tá muito próximo, o próprio estilo dele. Mas eu acho que tem sim alguns problemas de quadrinizações, principalmente em algumas partes de luta, que tem algumas transições, eu diria até mais pra frente, lá pro 2º, 3º volume, que tem umas lutas mais, umas criaturas mais bizarras, que aí fica um pouco difícil de entender o que tá acontecendo exatamente ali, e eu acho que não é com o objetivo de parecer uma luta meio abstrata e por isso a gente não entende, não, é só que ele não conseguiu passar a ideia mesmo, sabe? Eu acho que a arte dele não tem muito dinamismo, isso é um detalhe importante. Tipo, é detalhada e tudo mais, é um bom ponto, mas você não consegue ver muito movimento naquilo. Parece sempre que tá todo mundo muito travado, né? Ela é bem estática, até por falta de rachura, esse tipo de coisa. Desde o começo, a coisa que mais me incomoda no que diz respeito à arte é meio que a inconsistência do design. Nos personagens secundários tudo bem, mas agora o principal tem umas horas que ele parece que ele tem 50 e outra hora parece que ele tem 13 anos, sabe? O Guts, né? Eu achei que a inconsistência no character design dele era bem constante. Por isso que eu sinto mesmo um pouquinho de amadorismo mesmo nesses primeiros volumes. Concordo. Eu só vou dizer que pelo menos um não
amadorismo que eu fiquei feliz é que ele desenha esse personagem super Darkned, com um monte de tranqueira pendurada na roupa dele, e ele usa essas tranqueiras. Ele tem uma faquinha, ele usa a faquinha. Ele tem os negócios que ele arremessa, ele usa o negócio que ele arremessa. Então, pelo menos ele fez um design e usou esse design. É funcional o design dele, sim. É por isso que eu acho que o amadorismo dele não é tão nisso. E eu acho que ele é muito bom em demonstrar expressão de personagem. Eu consigo sentir no rosto dos personagens exatamente o que eles estão sentindo naqueles momentos. Eu apoio esse comentário aí de que o range de expressões que ele usa é bem rico, eu acho. Dá pra ver isso principalmente no Guts, sabe? Pô, os momentos que ele fica triste, os momentos que ele tem raiva e tudo mais, é algo bem variado, eu gosto disso, assim. Pânico, ele demonstra pânico bem nos olhos, então. Em homens, né? Em mulheres ele é meio fraquinho, mas a gente vai chegar lá. Nenhuma mulher que aparece nessa. Vamos começar com esse primeiro volume, então. A gente é apresentado tanto ao Guts como ao Puck. Vamos antes por disso, partes. eu posso falar só porque eu acho que o Berserk tem uma das piores páginas de produção que eu já vi no mangá. eu comecei o mangá passando raiva. É porque ele é Darkned, né? Começa Nossa, com a trepada com o demônio. E aí depois matando, falando, você que é uma armadilha, sua vadia. Isso não tem nada a ver com o resto do volume ou o resto da história. Só aconteceu. Isso me deixa puto também. Parece que começou com o filme já. E é ruim. Certeza, na terceira quadrinha a gente já sabe que é um demônio. Tipo, literalmente na mesma página. E tudo. Mas você imagina, tipo, o que o Miura tava pensando? Porra, é assim que eu quero apresentar meu mangá pras pessoas. Choque! Sim, exatamente. Sim. Você vê, caralho, esse mangá tem sexo, é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Vou ver como lá. Em 89. Em 89 as pessoas pensaram nisso. Você não acho falar nada. Agora o que eu largava quando eu vi o Elfinho? Se o Elfinho fosse logo de cara, eu largava na primeira página. Desse jeito, eu larguei na quinta página. Você vê a diferença? Eu largaria o mangá nessa terceira página se não fosse eu ler pro podcast. Inclusive, é algo que Guts, do final desse arco, eu não quero dar spoiler nem nada, né, mas só tô fazendo a mesma coisa que vocês faziam com Hunter x Hunter. É algo que, tipo, não cabe ao personagem fazer isso que ele faz nessa introdução. Você não vê esse personagem fazendo isso mesmo no final do mangá. No resto do volume, sabe? Ele não é escroto, tipo, ativamente, ele só não se importa. É muito bizarro essa introdução. Eu acho que isso provavelmente diz muito sobre planejamento, pra começar, e diz muito sobre... Talvez o autor não esperava que ia continuar tanto a história, ou talvez o objetivo dele fosse permanecer nas histórias autocontidas, só que em algum ponto não dava mais, sabe? Você se interessa por um monstro da semana até um ponto, sabe? Se não tem mais nada além disso, como é esses primeiros capítulos, que não tem mais nada além disso, provavelmente perderia muita atenção. Então eu acho que talvez ele começou pensando que ia se fazer de um jeito, mas sentiu a necessidade de seguir por outro caminho. Enfim, né? Não estava planejado. Foi fazendo conforme a necessidade. Sem dúvida alguma. Guts, então. Esse nosso protagonista aqui, o espadachim negro, espadona, né? Como um bom japonês gosta, né? É como um bom, sei lá, mangá de fantasia medieval ou qualquer outra coisa, JRPG, né? Esse tipo de coisa. Tem que ter uma espada grande, né, cara? É um Cloud ali, né? É um Cloud. O que vocês acharam desse conceito inicial aí desse personagem? Que ele é um personagem, esse cavaleiro misterioso, que não dá bola pra ninguém, só quer matar os monstros que aparecem, os monstros perseguem ele por causa da marca que ele tem, etc. O que vocês acham desse conceito? Eu achei interessante o negócio dos monstros perseguindo ele quando vai apresentando aquela cena que ele vai na carruagem e tudo mais, e você vê que eles estão de fato... Ele tá de fato sendo perseguido. Porque antes a gente vê ele lutando, tipo, super de boa. Ele tava indo atrás tanto quanto o contrário. Mas aí quando você vê que realmente é uma cena dele, eu acho mais interessante. Cara, esse personagem é meio genérico. Sim, eu não tenho muita paciência pra aqueles discursos super ed dele, não. Sim, eu acho que ele não é interessante pelo que ele faz, mas ele me atiçou muita curiosidade pelo passado dele, principalmente. Você vê ele, você já vê que ele não tem braço, que ele não tem olho, que ele tem uma marca amaldiçoada, que você já pensa, caralho, a história que molda ele deve ser mais interessante do que a história que ele tá vivendo agora, que não é tanto. Isso eu concordo, e eu discordo com o Lucas. Eu não acho que todo ele ser Darkned é chato. Eu, inclusive, tenho que confessar que eu gostei dessa parte da Darkned no começo aí.
Porque eu acho... Vai valer um pouco mais a pena depois. Eu tô falando por enquanto só do primeiro volume. Justamente nesse começo, ele tá mostrando muitas expressões de contradição pela face, que é o que eu comentei da emoção. Então, tipo, ele tá falando, não, eu não quero estar sozinho, só que ao mesmo tempo você tá vendo na cara dele o quanto ele tá sofrendo em falar isso. Eu concordo eu concordo com todo mundo o que foi dito até agora, basicamente. Eu acho que ele é um pouco genérico nessa personalidade. Uma coisa que eu gosto, já nesses primeiros volumes aqui e tal, é que a ideia de protagonista de fantasia e tal, ele é, principalmente no começo, já mostrava o quão fodão ele é, sabe? E o Guts, ele é fodão, sabe? Com essa espada e tudo mais. Mas já no primeiro chefão ali que ele encara, ele sofre bastante pra derrotar esse filho da puta, esse cara cobra aí do mal. Ele leva porrada pra caralho, sai sangrando, e no capítulo seguinte ele continua sangrando, sabe? Quando ele vai pra carruagem ali com a menina e tudo mais. Não é muito... não tem consequências tão grandes assim, mas eu acho relativamente interessante que ele sofre pra vencer até desses caras whatever, sabe? Isso é interessante, mas isso de não ter consequência vai me irritar um pouco mais pra frente quando a gente chegar. Ele é um personagem que ele é isso que vocês falaram pra mim também, ele é bem genérico e eu tô bem com isso nessa. Fiquei mais curioso pra saber como que ele chegou no ponto que ele tá do que ver o que ele tá fazendo agora, porque parece muito besta o que ele tá fazendo, tá sofrendo demais pra lutar com um cara aleatório que eu nem sei qual é a relevância desse cara aleatório, sabe? Essa cobra, eu não sei qual é a relevância desse cara cobra. Ele é um demônio. Não, mas não tá explicado, tipo, tem um demônio, aí ele matou o demônio, é isso a história. Caguei pro demônio. O ponto é mostrar que demônios são fortes, não tem mais que isso. Mas eu gostei que ele tenha uma besta de repetição como arma de tiro à distância, embora, obviamente, não tem como ele tá carregando tanta flecha quanto ele usa nesse primeiro capítulo. Claro que tem, tá dando a roupa, cara. Para de implicar com a falta de flecha. Ele pega de volta no fim da luta. Claro que pega. Eu gosto bastante esse arco do cara demônio tanto faz, mas eu gosto um pouquinho mais, já vai melhorando com esse arco da carruagem aí. Ele não queria subir na porra da carruagem, os caras convenceram ele. Ele falou assim, vocês vão morrer aí, hein? Eu sou amaldiçoado. Não, pode subir aí. E eles morreram. Fazer o quê? Queria puxar um assunto sobre a parte da violência, de ser um pouco gore, ser bem gráfico e tal. Vocês acham que é só um Dark Ned? Vocês acham que tem alguma coisa aí que ele tá querendo mostrar, como esse mundo de violência, crueldade? Vocês conseguem ver algum propósito ou é mais pelo coolness? Eu acho que é violência porque ele pode. Pelo menos até agora eu vejo muito propósito. Com a atmosfera do mundo, mas também ele criou essa atmosfera. Parece que com base nisso, pra ter isso, do que o contrário. Sim, a violência dá um setup do mundo. Ele vai explicar exatamente todos os demônios, assim. E ela passa bem um clima, que é um clima de morte visceral. E não tem espaço pra você ficar pensando, caralho, mas coitado da pessoa, porque não são mortes limpas, são mortes muito cruéis, assim. Passou bem essa atmosfera da realidade do Guts. Sim. E eu acho que, assim, no que tange, assim, a violência que o Guts comete, assim, é meio barato, só talvez mesmo, mas Claro que é barato. Oi? Claro que é barato, é muito barato. Claro é muito barato. Mas ele usa da violência gráfica para bons momentos também. A própria introdução do Vargas no final desse volume aí, ele ser esse cara nojentão mesmo, pele corroendo o rosto e tudo mais, e aí nos volumes seguintes a gente vê como é que ele ficou assim, é mais nojento ainda, mais visceral ainda. É forte, sabe? É bom, eu gosto. Acaba servindo nos capítulos mais pra frente, principalmente nesse arco que a gente vai entrar daqui a pouco do Conde, ele vai se tornar relevante essa violência, né? Nesse começo ele era só porque ele podia, mas eu acho que depois ele se mescla bem com a história, assim. Eu quis puxar esse ponto... pode falar, Baixo. Tem uma pergunta. Vocês vão me odiar, na verdade, pela minha pergunta, mas se o que vem depois da Era de Ouros, essa daí é a Era Vargas? Nossa senhora, vai se fuder, Baixo. Você se esforçou nessa, Baixo. Eu tenho que admitir. Muito. Obrigado. Nota menos 10 pra você. Cortar isso pra fora do programa, por favor, ninguém merece ouvir isso. Não, eu acho que se a gente teve que ouvir, o ouvinte tem que ouvir também. Não, se eu tive que ouvir, o ouvinte vai ter que ouvir também. O erro de chamar o Bosta pra falar foi nosso. O ouvinte não tem que pagar pelo nosso erro. Enfim, eu puxei o assunto da violência porque eu queria trazer à tona o outro protagonista desse volume, que é esse elfo, né? Esse mini elfo aí, o Puck. E a gente não pode ignorar a existência dele, né? A gente poderia
A gente poderia na nossa vida, mas pra esse podcast é relevante a gente falar dele, né? Vocês acham que é uma boa ideia? Vocês acham que pro clima da história precisava ter esse contraponto mais leve? Eu acho a existência dele muito relevante, porque eu acho que é um contraponto válido pro Puck, pro Guts. Ser um personagem mais... ele não é tão ruim assim, tentando buscar alguma amizade. Só que ele é muito chato. Nossa, parece que o autor quer que a gente desgoste dele, quer que a gente não leve a sério as ideias dele. Por mais que eu tenha preconceito contra personagens fantásticos, eu gosto do Puck, eu acho que é importante ter um contraponto, principalmente ideológico, assim. Acho que a gente percebe mais o cinismo do Guts, porque ele tá constantemente do lado de alguém que não vê o mundo com o mesmo cinismo. Se fosse ele sozinho, a gente estaria tanto na mente do Guts que a gente não se chocaria com ele. A gente precisa ter um distanciamento do Guts e o Puck permite isso. Mas vocês não acham que a construção do Puck é meio estranha ele ser desse jeito? Porque não é como se ele vivesse num mundo de magia e alegria e aí de repente ele se viu nesse mundo cruel. Ele trabalhava no circo, sabe? Circo em nenhuma realidade, nem na nossa, principalmente antigamente, era um ambiente saudável. Então, tipo, ele conhece o mundo de alguma forma. E ele ser tão otimista e até meio inocente, não soa meio artificial, né, nesse mundo que ele construiu. Principalmente porque o mundo inteiro é zoado, sabe? Todo mundo. Não teve um lugar que ele passou e falou, esse lugar aqui é tranquilo. Não, todo lugar até agora que ele passou é zoado, sabe? Eu acho que o mangá vendeu bem o bastante que a essência do personagem é essa, sabe? Até no ponto de vista de ser um elfo de fato, de ser a raça e tal, tudo mais, ser uma fada. Ele é intrinsecamente feliz. Eu acho que esse aspecto, pelo menos, não me incomoda, não. Eu acho que não é nada incomum em histórias você ver um personagem ser todo positivo apesar do mundo dele, acho. É inclusive que serve ele como contraponto. E tem que pensar também que o Guts salvou ele, né? Então, meio que esses 3 volumes é ele tentando ajudar o Guts, né? Eu acho que, assim, é um personagem... Eu meio que já bufei, assim, aqui, você falou o nome dele. Eu acho que ele rende excelentes momentos bem pontuais, assim. Principalmente mais pro final, assim, ele traz à tona do Guts excelentes momentos. Final. Mas Oi? No final. No final desses 3 volumes ou no final desses 3... Não, no final dos 3 volumes. Desculpa. Okay. Não tô dando nenhum spoiler aqui, nem nada. Mas eu acho que... Você lembra que 20 anos, aí o Puck fica bom de repente. Ele é um personagem importante, como... Ele tem uma função importante, só que eu acho que ele é um personagem tão chato e ele apresenta essa ideia dele de uma forma tão básica que atrapalha a própria função dele. Você não fica pensando nele como um contraponto válido quando os argumentos dele são tão whatever. Quando ele tá fazendo careta no momento sério. Né? Tipo isso. Fazendo uma piadinha besta. Pra mim é mais o arco que o mangá constrói pra ele é super awkward. Tipo, teve umas 3 vezes que ele, tchau, e aí volta, sabe? Não precisava de tantas vezes isso, sabe? Eu achei que ficou muito num vai e volta e o Guts continua socando ele e ele volta demais, sabe? É um pouquinho demais e aí você fica, o que você tá fazendo então? Vai direto pro assunto, vamos logo, vai. Os momentos que ele fala, não, Guts, eu sabia que você não era assim. Eu não acredito que ele percebeu algo de bom no Guts. Não deu pra perceber. Sim. Ele sente a energia. Ele já sente a energia do Guts. E ele é empático. Ele sabe o que o Guts tá sentindo, não o que o Guts tá mostrando. Tem disso. Mas eu acho que não me parece, ao longo desses 3 volumes, que cria-se um vínculo tão forte entre esses 2 personagens ao ponto do Puck arriscar a vida lutando junto com o Guts e tal. Não sei. Não, ele não arrisca a vida porque tem vínculo. Ele arrisca a vida porque ele é retardado. Ok. Esse é o bom argumento. Ele é idiota. É só isso. É idiota. Só que não me saber se daqui a 20 volumes o Guts vai criar um vínculo com ele. Ele tem um vínculo baseado em trouxice mesmo. Eu já acostumei. Eu não tenho nada de específico, porque eu acho que tudo que a gente comentou até agora vale tanto pro primeiro capítulo quanto para esse capítulo da carroça. Alguém quer puxar algum assunto específico da carroça antes da gente ir pro arco do Conde? Não. Eu só quero falar que vocês todos falaram que melhorou na carroça. Eu achei que o cara cobra mais legal que a carroça. Eu achei a carroça mais interessante que o cara cobra. É que a carroça tem um conflito mais legal. A carroça pelo menos coloca o Guts em... Ela coloca o Guts em relação com o resto do mundo. É alguma coisa. Só que também é feito de uma maneira tão óbvia. Tipo, você sabe que a garota vai morrer. Você tem uma cena tão pra ser impactante dela morrendo, mas que é muito previsível. Quando a garota é incorporada pelos fantasmas lá, nossa, uau, que surpresa. Caramba, né? Quem diria, não é mesmo? Quem diria que ia acontecer isso? Sim.
Essa parte não surpresa assim, ela ser incorporada, ela ser morta, não. Caraca, quantos anos você tem de mangá bocha pra cair numa dessas? Não havia nenhuma previsão de que eles incorporavam pessoas logo que elas morrem. A gente não viu. O problema não é nem surpresa ou não dessa cena, é que ela é tão, obviamente, pra ser impactante só, sabe? Sim, porque ela aparece com a cabeça do pai dela, mas... Enfim. Parece meio forçado. Após esses 2 primeiros capítulos que, em teoria, indicavam um mangá episódico, a gente entrou num arco de 3 volumes ali, né? 2 volumes, praticamente. 2 volumes, na verdade, né? Que é esse arco do Conde e tudo que envolve ele nesse... Enfim, a filha, etc. Nesse começo, pelo menos, é o Guts chegando numa cidade, vendo que o Conde é um demônio, ele arranjando briga com a guarda e se encontrando no final o tal do Vargas, que é o cara que tem um ovo com nariz e boca, enfim. Ele já tá. Logo já de cara você já percebe que vai ser um arco um pouquinho maior, porque ele tá socando elemento ali, sabe? Então, exatamente. Eu não queria comentar isso já, mas já que você comentou, esse começo de arco é todo, né? Então, ó, vai ter esse cara, aí tem o negócio dos hereges, aí esse cara também é monstro, o Conde é um monstro, aí tem a guarda, e a guarda tem esse cara específico aqui, que esse cara tem nome, é importante, aí ele encontra um outro cara que tá armando um plano, esse outro cara tem um item muito relevante, sabe? Tipo, tudo em um capítulo. Tem um ovo, aí tem aquela página lá do Guts, não, os mãos, God Hand, não sei o que, sabe? Ele foi muito claramente deixa eu começar a planejar um pouquinho, vai. Tem uma coisa a dizer desse capítulo que me explique. Eu não entendi o que o Guts foi se meter naquela execução ali. Ele já tava passando. Ele tava passando ali. Eu só não entendi o que ele foi fazer. Ele é uma pessoa boa no fundo, ele não aceita essas coisas. E na verdade, porque ele sabia que o cara era do mal, né? Mas ele não foi ali pra brigar com o cara na hora. Ele foi lá só pra, tipo, dar uma provocada e voltar, sabe? Vou dar uma provocada e aí eu vou sair de costas pagando de cool. Aí os guardas falam, não, a gente vai atrás de você. Eu acho que também a função principal dele ali é meio que uma tentativa e até em algum aspecto sucesso em quebrar um pouquinho a expectativa, sabe? Porque a ideia óbvia é que, o Guts vai resgatar o Vargas, né? E aí ele não resgatou, né? Não. Não. Sim, mas isso sim, mas eu tô falando de antes disso. Não, a gente tá no comecinho ainda. Você adiantou ainda. Quando ele chega na cidade. Desculpa. Tá. Relevante que ele vai fazer lá. Não sei o que ele tá fazendo ali, não. Realmente. A parte do Vargas eu gosto. Eu acho uma ideia interessante. Aliás, realmente fui pego de surpresa. Eu achei que o Vargas ia ser salvo. Uhum. Mas vamos chegar lá. Isso foi um twist de verdade, bocha. Isso foi um twist de verdade, bocha. Vamos chegar lá porque... Desculpa, eu que me excedi aqui. Eu acho que nesse próximo... porque, como todo esse arco ele é meio convoluto aí nos acontecimentos, vai mesmo que sobrepor algumas coisas. Mas eu tive a impressão, ao final do arco, que esse ovo era muito mais importante pra atacar esse cara. E ele achou desse jeito aleatório, sabe? Tipo, como que você achou? Achou numa carruagem aí. Sabe, tipo, parece um item muito, muito importante que as pessoas gostariam de saber onde estava o tempo todo. Justamente, deve ser uma coisa que é fácil de encontrar, mas só pra quem vai atrás disso. Que é o caso do Conde? É o caso do Conde. Eu não sei. Se paga... Tem muita coisa nesse arco que se paga mais à frente no mangá. Mas, você tem que lembrar que o Conde é uma pessoa de dinheiro, ele tem influências, ele tem conhecimento de pessoas. Ele não necessariamente queria, na verdade ele encontrou um item raro e pegou porque ele achou legal. Você pensa que o Vargas também ficou escondido esse tempo todo. Ele fugiu ali do castelo, pegou o negócio ali que parecia importante mesmo, e aí ninguém mais sabe onde ele tá até agora. Eu queria só fazer um comentário rápido, pelo menos a tradução da Panini, eu não sei se em todas as traduções é assim, mas me incomoda um pouco ele falar os 5 God Hand, porque pra mim tá muito claro que o conceito de God Hand significa que cada um deles é um dedo da mão de Deus, de alguma forma, porque são 5. E aí fica falando os 5 God Hand, parece que são 5 mãos de Deus, sabe? Eu acho que não é isso que representa. Tipo, eles são um grupo... God Hand, né? Então, o grupo chama God Hand, não que cada um deles é um God Hand. Eu não sei, ficou confuso o suficiente pra mim isso. Entendeu? Como eu li... Aqui fala os 5 membros da God's Hand, então é um pouco melhor.
Faz mais sentido. Faz mais sentido. Enfim, ele começou de fato então a plantar alguma coisa mais a longo prazo, né? Porque só de trazer esse conceito, em algum ponto mais pra frente, quando aparecem eles, falar quem que deu a estigma pra ele. Então, uma coisa única a outra, você vê que ele tá querendo trabalhar isso nesse arco. Só que antes disso ele resolve fazer um mini-boss. Então, tem a luta contra esse cara aí, que whatever, né? O que vocês acharam, de meter um mini-boss que foi praticamente metade do volume, né? Pra lutar com esse cara. Na verdade, foi quase o volume inteiro, né? Eu tô olhando aqui. Tem uma parte, não é tanto assim, não. É bastante, mas com a metade, metade. Não é metade do volume, não. Mas é bastante, sim, mas um pouco como funciona aquele poderzinho do cara, né? Ele tá possuindo o maluco de alguma forma, dando força pra ele. Sim. O meu problema principal é que, como eu já comentei, eu não gosto das cenas de luta desse começo. Então acho um pouco boring mesmo. Mas eu não acho que é uma ideia ruim. É enrolação um pouco, mas... Eu acho tanto... Não tem muita coisa nem pra comentar, não. Não, acho que soa mais perda de tempo do que um problema em si. Sim, é exatamente o que eu sinto também. Mas depois disso tem a cena que eu me cedi, mas é bem interessante, porque pelo jeito o pessoal aí gostou no final das contas, que é essa execução que o herói não salva, né? Do Vargas. Vocês acharam que ele ia ser salvo mesmo, né? Essa parte eu gostei muito, porque primeiro que realmente eu achava que ele ia ser salvo, porque é um momento que eu acho que a edness do Guts se realmente mostra de alguma maneira mais interessante, sabe? Ele realmente não se importa em salvar o cara. Ele foi lá, mas ele desiste que ele não se importa bastante. Ele não tá só dando discurso aleatório. Ele realmente mostrou que ele não se importa. Mas aí depois ele se sente um pouco mal com isso. Já começa a mostrar um pouco dele em dúvida. Mas eu acho que é um momento bom, sim. Porque já mostra tanto o fato que ele realmente é meio escroto, mas que ele tá um pouco abalado com isso. Eu penso que o padrão seria muito ele ir lá, acabar salvando o cara e depois falar: ah, não, mas não considera que eu fiz nada de bom, não me importo com você, daquele jeito muito tsundere. Salva em vez do pretexto bosta, eu tinha objetivos egoístas. Eu tava esperando isso. Felizmente não aconteceu. Mas eu achei que pelo menos serviu. Aqui, nesse momento, finalmente serviu algum propósito o Puck, que é ter esse poder empático de perceber os sentimentos intensos e aí isso afetar ele, e aí acaba servindo meio como não tem balão de pensamento do Guts aqui, né? Ele é um personagem que é visto pelo Puck, praticamente pro ponto de vista de narração da história, a gente tá acompanhando a história do Puck olhando pro Guts, né? Então, a gente vê os pensamentos do Puck, mas não vê os pensamentos do Guts. Então, ele ter essa forma abstrata de entrar na mente, por assim dizer, dele, acho que foi relevante, pelo menos aqui, de alguma forma. Não, eu acho que foi relevante também, até porque o Luke tá falando muito aí do edginess, né, do personagem, e aí nesse momento ele fala, não, quer saber, o cara quis demais e agora vai morrer bem feito mesmo, sabe? Normalmente quando é esse negócio meio tsundere, você, não, ele só tá falando isso, mas o Puck tá ali sentindo, sabe? Ele mostra pro leitor, não, é isso que esse cara aqui pensa mesmo, ele tá um pouco se fudendo pra esse cara, verdade mesmo, ele acha que o que tá acontecendo pra ele é merecido, e é claro, né, isso é levado pro voto do Gus não salvar o Vargas de fato, né? É um momento que você leva a sério o que ele tava pensando mesmo. Ia mostrar que tipo, ele realmente não se importava só pelo fato dele não salvar o Vargas, mas acho que a presença do Puck ali só elevou ainda mais a percepção daquele personagem e tal, e mostrar que realmente ele é meio que anti-herói mesmo. Não, eu acho que ele é mais herói. Não, ele não chega a ser herói. Ele é só... Ele é um herói, porque ele tá lutando pela própria honra. Isso é mais um conceito básico. Ele tá lutando pra não morrer. Eu acho que isso não é muito herói. Anti-herói não foi uma boa palavra, mas que ele tem ali seus conflitos morais e tal, né? Ele não é um personagem perfeito. Mas o ponto... Eu não queria comentar muito, na verdade, porque, né? Mas, enfim. Você comentar disso é interessante, porque eu acho que ele é um bem conceito de não sei, a inspiração, não sei, os conhecimentos em Taro Miura. Mas esse começo tem, principalmente nessa parte do Vargas, tem muito conceito de uma épica, assim, tipo... homérica, que é uma coisa que eu tava estudando recentemente. Porque tá todo mundo em busca de vingança. É tudo vingança, vingança, vingança ali. E, tipo, ele em si também, ele só luta pelas próprias honras. Ele não vai pela honra dos outros. No final a gente vai descobrir que ele tá indo pela vingança também, né? Também ele vingança, né? Vingança, justamente, também. Mas concordo que tem muito uma estrutura de uma história épica. Até esse começo é meio episódico no começo, né? Ele tá fazendo uma jornada pelo mundo e encontrando
conflitos pelo caminho. Uhum. Então faz sentido, sim. Uhum. É uma estrutura bem clássica desse tipo de história de fantasia. Não necessariamente fantasia dark, mas fantasia em geral mesmo. Sim. Eu gosto como todo, então, só concluindo essa parte do Vargas, como no final tudo acaba servindo mais pra desenvolver e trazer mais camadas pro Guts, porque eu gosto também da cena pós, né, a decapitação, que ele vai atrás dos caras que estão pra enterrar ele, pra ele enterrar, né, o Vargas, e aí aparecem os esqueletos, e aí ele grita, sai daqui, desapareça, parem, sabe, que eu vou lutar, vocês morreram, eu que tô vivo, eu vou usar o meu sangue, a minha carne pra vencer, sabe? Então, deu uma camada a mais todo esse arco com o Vargas, né? Inclusive, visualmente, uma das partes que eu mais gosto é realmente o mangá vende essa ideia dele estar sendo perseguido por essas coisas atrás dele. Eu gosto que depois acaba indo pra um caminho até mais literal quando o cara que ele não derrotou volta pra enfrentar ele de novo. Pois é. Isso aí. Você vê que há uma sina dele, de fato. E aí a gente introduziu então a figura princesa. pura, né? A figura pura desse arco, né? Que em teoria é a princesa Teresia. Esse I dá uma quebra boa na pronúncia. Teresia, que é a filha do conde, a filha que é mantida presa, por assim dizer, né, no quarto pra ser protegida e tal. Acaba criando ali alguma amizade com o Puck. A filha do vilão que não pode sair do quarto, meu Deus. Não é muito original, de fato, mas eu tenho que admitir que eu não sei qual vai ser a relevância futura disso, mas esse mini arco dela foi uma das partes que eu mais gostei desse começo. Sim, eu gostei muito do personagem da Teresia, eu gostei muito do personagem do Conde, a gente não tá falando muito dele, mas assim que ele apareceu, eu já senti que eu odiava esse vilão e isso é bom. Não odiar de ele é chato, odiar de nossa, esse cara merece um murro. Quando que o Guts bate nele? É porque ele é o rico e gordo, né? Então você é contra burguês. Exatamente. Ele é rico e gordo e tá executando um cara gratuitamente. Eu já, nossa! Mas o caso da Teresia, eu acho que ela fica interessante pro final do arco, né? Porque nesse começo ela é exatamente isso. Ela é um outro clichê amarrado nessa história, né? Da princesa escondida e tal. Vamos falar dela de começar rápido, de começo a fim, então, porque... Vamos. A gente já tá quase... Eu também gosto bastante dessa ideia. Não é nada original, de fato, né? O vilão tem uma filha ali protegida, mas é bem interessante que o arco dela, ela meio que virar o Guts, sabe? Tipo, ela buscar, que nem o Bocha falou, a vingança, sabe? Sim. Eu gosto da conversa que ela tem com o Puck, que ela decidiu sair do quarto. Eu acho que é feito rápido e de forma boa. A gente consegue entender todo o processo que se seguiu. Ainda defendo que a parte interessante mesmo é a conclusão, porque dado principalmente o arco da carroça, né, parecia pra mim que era meio claro que em algum ponto vamos matar essa menina pra mostrar como esse mundo é cruel, como esse cara está acima da humanidade, agora ele virou um monstro mesmo, ele vai matar a própria filha. E aí eu gostei de ter esse twist, né, que no final ele não consegue matar a filha, ela tá viva e ela fica cabreira com o Gantz por tudo. O Gantz não, né, eu pus um N a mais aí. O Gantz. O Guts que ele meio que é o causador disso tudo, né? Embora ele não seja, mas ela cria essa imagem e ele alimenta também, né? Eu acho que isso no final é um twist interessante. Eu adoro as cenas do volume ali, que eles voltam lá daquele negócio lá e ela, porra, beleza, vou matar aqui, né? Nada disso valeu a pena. E o Guts, toma uma faca aí, se mata, boa sorte. E aí ela vai se cortar, não tá conseguindo, o chão cai, ele joga a espada, né? E ela pega na porra da espada, né? Ela ainda tem a vontade de viver, né? Exatamente. Também tem o clichê dela, do Guts falar, você quer matar, então vem até mim. É um clichê que eu sempre gosto, não é a coisa mais original do mundo também, mas eu adoro esse tipo de coisa, acho que funciona bem. Não. Funciona a longo prazo, né? Se tiver um payoff. Eu tô esperando, né? Vou ser sincero, eu achei que tinha a chance dela virar uma personagem meio regular nessa hora, tipo, será que vai virar 3? Será que vai ser ele, o Puck, a menininha seguindo o Guts pra matar ele? Eu cogitei isso, do jeito que a narrativa tava se construindo. Porém, infelizmente, no decorrer deste podcast, né, desse reenquadrado como um todo, acho que a gente não vai ter essa informação, porque a gente vai parar quando tiver esse flashback aí, né? Inclusive eu não tenho. Inclusive, se eu descobrir que isso é verdade, foi teoria, eu não tenho esse spoiler, não.
Quero deixar isso bem claro. Vamos entrar na luta do Conde. Só antes eu queria só puxar aqui o cara que ele mata, que é o mini-boss. Eu gosto como ele mata ele dando uma de chapada da espada na parede, sabe? Tipo, queria dar uma chinelada no bicho, sabe? Ele usa a espada de maneiras criativas, até que no final das contas não é só uma espada gigante, é que eles falam, né? Tipo, é um pedaço maciço de metal gigante, sabe? Isso eu gostei no final, porque a gente inclusive vai ter uma explicação justa do porquê ele usa uma espada grande no flashback que vai começar no final, né, desse terceiro volume. Sim. Mas eu gosto como, de forma geral, a espada é usada de formas criativas, mesmo ela sendo uma arma, é uma espada gigante, sabe? Só isso. Idiota, ele usa idiota que não faz sentido nenhum. Ele usa como escudo, ele usa como pra segurar a menina, ele usa como desse jeito, né, como dar uma marretada no negócio. Então, é usado de formas criativas, isso é um ponto positivo. Mas vamos então. Oi, pode falar. Não, esse segundo volume, vamos pro terceiro já, porque esse segundo volume é muita enrolação mesmo. Só a luta contra o cara lá. Aí depois ele, antes de entrar no castelo, não, vou lutar com esses caras aqui também. É completamente inútil, pelo amor de Deus, né? Sim. Uma coisa que eu gosto lá pro final é ver, tipo, o Guts todo caído como finalização do volume depois daquele discurso que, não, você é só um mero humano, blá blá blá. Acho que o mangá vende bem. Você começa a ver uma fraqueza na expressão do Guts, ele olha com uma cara de realmente desespero nessa situação. Acho que é um bom momento que você consegue já dar mais profundidade a toda a situação. Sim. Quando o Conde revela a forma final dele ali, né, e o Guts realmente tem essa cara de desespero ali mesmo, sabe? Ele não tem a mínima ideia do que ele vai fazer, mas... ele só vai apanhar. É um discurso pesado, com razão. E aí, nessa luta, o que ele faz é apanhar, né? O que ele faz é apanhar. Até me irrita um pouco, e até o ponto que eu quero trazer, é que parece que ele apanha muito e ele continuar voltando faz perder o impacto dele apanhar tanto, sabe? Toda vez ele tá com o braço quebrado, aí ele levanta. Caralho, ele tá com os dois braços quebrados, aí ele levanta. Caralho, ele tá com os braços e as pernas, aí ele levanta também. Aí eu falo, caralho, sabe? Tipo, força de vontade, ele não empatou com o Zoro à toa. Mas aí Determinação de shonen. Eu acho que o mangá vende bem essa força extrema dele, essa vontade de se vingar profunda dele. Eu acho que ele consegue dar essa ideia, porque os personagens comentam quão absurdo é o que ele tá fazendo e tudo mais. Eu concordo, mas eu acho que ser tão repetidas vezes, ou não, agora ele não levanta, e aí ele levantar, perde um pouco o impacto do ok, ele vai levantar em alguma hora, sabe? Não, óbvio que ele vai levantar, mas é da hora quando ele levanta. Eu nunca tô pressupondo que o Guts vai perder a luta. Eu acho que tá muito no começo do mangá pra gente começar a ver o Guts perder a luta de verdade. Sim, é verdade. Eu concordo com isso, ele apanha um pouquinho demais, mas eu acho que também o mangá não trai muito a progressão do apanhamento dele. Ele quebra o braço, ele não usa mais aquele braço, sabe? Tipo, como a espada. Ele tem que pegar a espada na boca e apunhar no braço mecânico dele pra conseguir dar o golpe final ali, sabe? Então, eu acho que... até o final da luta, né? Porque aí no final da luta ele segura a espada com o braço quebrado. Não. Fazer força. Quando aparece os God Hand, né? Não, depois, quando a Teresa vai cair no buraco, ele segura a espada com o braço. Realmente, sem razão. Mas você não tá precisando fazer força pra brandir a espada. Enfim, é um problema. Diferente. Tem que fazer força pra deixar um ser humano se apoiar na espada. Uma menina de 7 anos de idade. Não, Bocha, alavanca aí, Bocha, pelo amor de Deus. Exatamente, pra ser uma alavanca, que é mais leve, né? Não, mas não tem suporte ali. É um pouquinho diferente, mas realmente não é. Não deveria de ser, eu concordo. Não. Peraí, o Bocha falou a verdade? Esses 7 anos é canônico? Tá sofrendo efeito Saori aí? Acho que ela não fala a idade dela em nenhum momento, não. Não, só fala que passou 7 anos desde que a mãe morreu lá, né? Isso. Então ela tem 7 anos, porque. Não era ele era uma criança. Já tava meio crescidinha. Deve ter uns 10, talvez. Eu queria só chamar a atenção rapidamente pra cena do Puck levando o Berrelite pelo nariz e o Berrelite fazer uma cara de sofrimento. Aliás, essa cena me lembra, eu não sei se foi só vocês, mas eu fiquei muito confuso com o tamanho do Puck nesses 3 volumes. Não, aí acho que é meio que inconsistente mesmo. Cada hora, conforme a relevância, ele tem um tamanho que é relevante pra cena. É que tem umas, eu acho que ele parecia muito menor do que em outros. Sim.
Então, ele muda também de acordo com a relevância pra história. Você precisa que ele seja minúsculo, Exatamente. ele é minúsculo. Você precisa que ele aguente o ovo, ele aguenta o ovo. Ele é pequeno o suficiente. Eu gosto quando finalmente o Guts consegue vencer o Conde e ele arranca a cabeça dele ali. Começa a esfaquear, o Puck fala para e ele não para e continua. E aí ele é meio que a mensagem é: não, a vingança compensa, sabe? A violência, tipo, valeu a pena, porque ele termina e tipo, ele não fica triste, ele começa a gargalhar ali até cair o sangue no BRL e ativar a porra toda ali, sabe? Faz sentido. É bem visceral, sabe? Sim. Eu gosto dessa parte, sim. Eu gosto também todo o respeito que ele não demonstra a filha estar assistindo. Pra ele não importa, né? Que Nesse particularmente, momento, né? sim, achei que foi um bom exemplo de o quanto pra ele não importa. A gente não tá comentando a inspiração do Ada pro One Piece nessa luta, não? Como assim? Pra espada Ele segurando na a espada boca? com a boca? Não, pelo amor de Deus, não. Acho que não é daí, não. Não. Eu não acho impossível. Eu não acho. Eu falo brincando, mas eu não acho possível. Pior que não é impossível, não. Mas, sei lá, deve ter outros personagens que seguraram espada na boca, né? É que toda a construção da cena eu consigo ver sendo algo que o Zoro faria. Sim. Exceto o final. Sobre o Berrelite, que ele é atingido pelo sangue do Conde ali sendo torturado, o desespero dele pra não morrer, ativa e invoca os tais dos God Hands, essa realidade bizarra que toda vez que alguém quiser representar um mundo que não respeita as leis da física, é só fazer um monte de escada que não faz sentido pra todas as direções. É o MC Escher, isso. É o quê? Eu posso falar. MC Escher. Que isso? Essas escadas feitas de ótica meio maluco que não faz sentido. É um cara famoso por ser meio expressionista, assim, sei lá, surrealista. Ok. Eu não lembro, eu não sei qual é o movimento certo, mas é esse cara que faz essas ilusões de ótica. O que você ia falar, Luke? É que eu ia aproveitar pra comentar que é um pouco uma decisão padrão essa, mas ainda acho que é o momento mais interessante somente do mangá. Porque o resto não tava achando, não só pela arte, mas tipo, as decisões de design do mundo mesmo não tava muito interessante pra mim. E esse é um momento que o mangá coloca algo mais diferente no negócio e eu acho legal. Eu acho que ele sempre coloca os 5 lá da God's Hand muito de cima, vendo o Guts muito abaixo. Essa decisão acho que combina com as escadas. Estão muito acima dele e tudo mais. Sim. Eu gosto. O que vocês acham do design dos God Hand aí? Então, dessas 5 pessoas aí? Eu tenho uma história boa com isso. Eu bati o olho e pensei: caralho, tem um deles que parece um Homem-Pássaro, que cara ridículo, meu Deus, eu comecei a rir muito, depois descobri que ele era o que importava de verdade. Eu fiquei, puta, esse cara é importante. O Homem-Pássaro. O que me incomodou é que, obviamente, e aí entra um pouco no que o Judeu comentou lá no comecinho, sobre um pouco mais progressista, mas a mulher é a única de rabeta de fora, sabe? De convenientemente de rabeta de fora. São conceitos sucubos, eu não vejo tanto problema. Nessa personagem específica, sei lá, só é meio desagradável. É gratuito. Só é gratuito, só isso. Se tivesse um cara aí musculoso de peitoral de fora também, eu aceitaria, mas todos os caras estão 100% cobertos. A mulher está com o corpo à mostra, sabe? Olha, desculpa, mas eu isso não aceito tão bem porque ele tá claramente inspirado em muitas mitologias. Todo momento. Eu também não acho tão... Só é o que eu falei, só achei um pouquinho gratuito, mas não acho tão problemático nem nada assim, não. Poderia usar uma principalmente calcinha, só isso. É uma deusa ali e tudo mais, a gente não sabe muito sobre ela, até agora no mangá a gente não sabe muito sobre ela, dá a entender que é meio que uma encarnação da luxúria, alguma coisa assim. Não é aqui que o mangá mostra seu pior, não. Ok. Enfim, esse arco a gente descobre então que o Homem-Pássaro, ele é o Griffith, o tal do personagem que todo mundo fala e que eu tenho certeza que só de ver esse personagem aqui, eu tenho certeza que todo mundo fala que ele não fez nada de errado. Está errado, sabe? Eu não preciso ler o mangá pra saber disso. Ele com certeza fez muita coisa mesmo. Sim. Foi um saque particularmente grande porque o Griffith é o que eu mais ouço falar de quem fala desse mangá comigo. É o mangá do Guts do Griffith. Eu falei, caralho, esse cara é o Griffith? Esse cara? É o Homem-Pássaro? O Homem-Pássaro. Mas até antes do Griffith, a gente descobre, né, meio que o passado, né, e o que levou o Conde a ser o que ele é, né? Basicamente, como diria a internet, ele foi um cuck.
né? Ele viu uma orgia e ficou boladaço. Aliás, isso sim eu é necessário, porque não faz o mínimo sentido essa orgia. Isso é. Exatamente, olha, e eu acho que a figura explícita de Satanás e a esposa dele conquistada devia ser mais ofensiva que a orgia. Ela podia estar vendo um filme romântico de mão dada com Satã. Isso é escroto o suficiente. Satã. Eu só acho engraçado porque, pra todos os efeitos, ela era a única que não tava fazendo nada de sexual ali. Ela tava abraçada com a estátua, se esfregando nela. Sabe? Tipo, ela não traiu ele. Ela tá com a estátua. Satã, é o que eu falei, não precisava ter traído ele. Mas qual que é o problema de Satã? Um ótimo questionamento, né? Esse é um ótimo questionamento. É porque, sei lá, a ideia do mangá é que ele tava caçando os hereges e tudo mais. Se paga aqui. Eu acho interessante. Pra mim, que só tem o Satã é problema menor, mas sei lá, pro Conde, pra construção que ele teve, pareceu um big deal, assim, pareceu. Não, eu sei, é interessante, sim. Eu tô brincando da relevância, mas não, é uma boa história. Eu gosto dessa. De a gente ter achado até aqui que não era nada, e na hora que o cara falou, vamos mostrar o que aconteceu, eu falei, ih, caralho, é o cara que matou a mulher mesmo, né? Eu já tinha esquecido, sabe? Eu achei legal porque parecia que já não era mais relevante o Conde nesse ponto, sabe? Era relevante só esses caras novos, esses novos vilões que apareceram, né? Os God Hand e tal. E aí fala, não, vamos contar a história desse cara aqui ainda. Ele morreu, quase morreu, mas ele vai ser relevante ainda. Eu gostei que o mangá não deixou ele ser só uma ferramenta. Ele no final teve uma história ali. E me surpreendeu positivamente o Conde não sacrificar a própria filha, que dá a construção pra gente ver, caralho, ele vai cruzar essa linha porque ele é um arrombado. Não, porque ele é um arrombado, mas a mulher merecia, a filha não merecia na mente dele, né? Porque eram contextos diferentes. E não sei, foi uma boa quebra de expectativas. Melhorou pra todo mundo. Melhorou o Conde como personagem, a filha como personagem, o contexto melhorou, tudo melhorou com aquilo. Ele até amarrou trazendo o Vargas pra puxar ele lá pro inferno, né? Sim, Isso foi legal também. E eu gostei também do próprio conceito. Aí ficou meio vago ainda nesse momento o que são esses God Hand, mas parece ser que eles são super poderosos, mas eles são limitados no que eles podem fazer, baseado no contexto e tal. Então, falar, mata esse cara aí, sabe? Ele é o meu sacrifício. Cara, não pode ser o sacrifício. O sacrifício tem que ser alguém que você gosta, sabe? Não só isso, como falaram que o Gus já é o sacrifício de alguém, né? Sim. Ele tá com a marca lá. Ele já tem a marca. Enfim, foi criado então esse cara, que aparentemente ele está num nível infinitamente acima. Eu gostei da forma como o Griffith chegou falando com o Guts, sabe? Você ainda tá por aí? Sabe? Não se importa mesmo? Você tá aí ainda? E aí, o que você tá fazendo? Tá rastejando aqui ainda? Sabe? Eu achei interessante também isso. Só não ignorou completamente, né? Isso já é algo interessante. Seria o óbvio a se fazer. Que ele tá muito acima, ele não precisa mais ver. Mas não, ele sabe e tá contando a vantagem aqui. Eu tô acima então, né? Sabe? Sou fodão. Você não é fodão, eu sou fodão, otário. Enfim. E aí tem encerramento ali com a menina e todo o arco que a gente comentou. Achei bem interessante, sim. Finalizando com o Guts meio chorando, eu achei uma página boa. É uma página boa. Essa página eu acho que é uma parte muito boa. Acho que é a conclusão perfeita pra mostrar depois de tudo que tinha mais que aquilo pro personagem, sabe? Ele passou por tudo aquilo e não conseguiu mais controlar as emoções contra o cara que ele odeia tanto, etc. E principalmente a ideia da menina odiar ele, sabe? Porque ele não quer ser o Griffith de alguém, né? Ele só quer a vingança dele, não quer que alguém tenha uma vingança contra ele. Ele faz isso depois dele dar toda essa aparência de não, pode vir, eu tô pronto pra fazer pose pra ela, pra no final mostrar a fraqueza. Sim. É importante dar mais profundidade ao personagem, acho que é uma cena muito relevante, muito importante. Atrelado a isso, tá dando a ideia de você estar arranjando um motivo pra viver. Ele tá basicamente dando um motivo pra ela viver. Exatamente. Deu uma editache ali. A gente vai entrar no que começa de fato a Era de Ouro, porque literalmente o capítulo chama A Era de Ouro 1. Eu quero observar, eu achei que Era de Ouro era um apelido que os fãs davam pra fase boa de Berserk. Quando eu descobri que chama literalmente Era de Ouro, eu fiquei realmente surpreso. Que nem eu já descobri isso há muito tempo, mas antigamente eu achava isso também. Eu também achei, quando eu comecei a ler Berserk, o pessoal falava da Era de Ouro, eu achei, deve ser, né, que nem a Era de Ouro dos quadrinhos, né, sabe? Sim, eu achei que era isso, eu achei que, tem tantos arcos que juntos são a Era de Ouro, não, tem uma Era de Ouro capítulo, caralho.
Eu realmente achava. O próprio autor já sabia, né? É muito confuso mesmo. Eu acho que talvez seja mais interessante a gente comentar dessa parte já no próximo programa. O que vocês acham? Porque aí já vai mudar totalmente o tom, a gente vai começar a falar desse novo tom, mas a gente vai largar ele. Introduzir muito, né? Já o que. Todo contexto novo. Não, pode ser, vamos deixar pro próximo. Eu até pensei em fazer isso, mas eu não sabia se era contra as regras ou não. Mas a gente já fez no ótimo. passado, a gente já fez. Há precedentes. Há precedentes, ok. Nenhum tribunal no mundo nos condenaria. Então, o Judeu, aparentemente, a gente passou pela aprovação pra chegar na parte boa de Berserk, é isso? É isso, chegaram na parte boa. Mas assim, a gente acabou até que... Eu achei a parte de boa. Né? Foi ok no final, né? Foi um ok. O começo é meio sofrível mesmo. Mas... Eu não gostei do Homem Cobre da carroça. A parte do Conde eu achei boa de verdade. Tem enrolação, tem demônio a mais do que devia ter, mas é bom. Tem um demônio a mais. Tem 50% mais de demônios do que precisava, né? 100%, verdade. Ele teve umas lutas. O segundo volume inteiro é muita enrolação. É esse cara e depois tem invasão. É muita coisa, assim. Eu acho que teve bastante enrolação. A parte do Griff, a luta do Griff contra o demônio era uma parte negativa porque a trama do Punk era a trama boa. Isso. É verdade. Sim. O Punk tava desenvolvendo o personagem ali. Quando você nota que ficou melhor porque cortou pro Punk, você percebe, ok, não tá na melhor fase do arco, isso aí. Mas o que tange pra mim o grosso da história, mesmo esse comecinho aí já mostra coisas boas que Berserk tem a oferecer, sabe? Os personagens, o pessoal fala que é Dark and Edge e tal, mas pô, nos poucos personagens que ele mostrou até agora, só as complexidades ali eu achei interessante, sim. O começo é bastante, ele vai começando o primeiro volume e tudo mais. Ele vai começando a desenvolver melhores depois. Eu acho que a parte do onde é legal, eu não tenho tantas críticas a fazer, só que muita coisa ainda não me convence totalmente naquele arco, sabe? Eu acho que vai evoluindo, mas... Não sei, eu acho que é um pouco grande demais também. E vai vir pro flashback agora, eu acho que é uma estrutura estranha em retro... Agora que eu tô lendo o mangá, eu fico meio confuso. E devo falar também, soa cedo demais um flashback também, não sei. Ou isso ou o contrário, né? Ou soa grande demais pra ter 3 volumes antes dele, já que ele vai durar tanto. Eu acho que nesse ponto o autor chegou e falou assim: puta, eu tenho que explicar agora essa porra dessa história e não vai dar pra explicar, tipo, no presente. Eu vou ter que parar tudo e fazer do zero uma nova história do passado, e é isso que a gente vai acompanhar agora. Parece muito plausível que ele tenha mudado de ideia e percebeu, cara, é melhor começar com a parte da Golden Age mesmo e depois eu me viro. Eu sinto que eu não me acostumei com o Guts ainda pra poder desviar tanto tempo do presente. Me passou essa impressão. Que precisava ter pelo menos, nem que seja um fillerzinho, só pra eu tô há 5 volumes acostumadão com o Guts, agora eu posso sair do presente. Eu tenho um problema com esse começo, que eu acho que é por design do autor, mas o mundo ainda tá muito vago, o mundo de Berserk pra mim. E aí a gente vai trocar de cenário. Eu ainda não entendo muito bem o cenário que a gente tá. Eu acho que muito do que vocês estão reclamando se paga à frente, eu não quero falar muito, não. É uma estrutura um pouquinho bizarra, assim, eu concordo. Mas eu acho que do que tange ao Guts, eu acho que estabeleceu o tchan dele, assim, o que ele é agora, mais ou menos, pelo menos. E aí, meio que a história é como caralhos esse cara vai chegar até esse ponto. É meio que isso que era de ouro. Então eu acho que tem coisa boa pra ver. Tô nervoso. Até o 6, né, no próximo. A gente vai fazer 4 ou 3 no próximo? Então, o próximo programa são 4 volumes, então fica o aviso já pra quem tá acompanhando. Então a gente vai fazer do volume 4 ao volume 7, certo? Então... Antes, só uma última coisa antes da gente falar até mês que vem aí. Só vou fazer meu comentário aí, você pode falar até mês que vem, estranho. Porque vocês sabem o que esses volumes iniciais são, né? É um trava hype. Senhora! Nossa, por que fazer referência ao Leonardo aqui? Não, mas essa ideia Essa é do Judeu. Essa é do Judeu. Ah, tá. Enfim, nos vemos no mês que vem com os próximos 4 volumes aí. Até mês que vem? Até mês que vem. Até mês que vem.